A paz do Senhor para a igreja. Quero agradecer aos nossos pastores pela oportunidade de mais uma vez estar diante do púlpito para comunicar a palavra de Deus. A igreja, a você que nos visita, que o Senhor nos dê uma boa palavra. Salmo 103, versículo de número 22. Salmos 103, versículo de número 22. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Toda a igreja repete a última parte. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Mais uma vez. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos mais uma vez por estarmos diante da sua presença agora, para continuarmos a ouvir a sua voz. O Senhor tem falado através dos louvores, através dos teus filhos, ó Pai, que já tem dito através da sua palavra, para não temermos, para confiarmos no Senhor, para esperarmos inteiramente na sua providência. Agora estamos diante de ti, ó Pai, após a sua leitura da palavra, que o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos, no nome de Jesus, amém. Podem-vos assentar, amados e queridos irmãos? Todos temos uma alma, e essa alma é caríssima para Deus. Muito mais do que como nos apresentamos hoje no templo, ou talvez você que nos assiste em sua casa, mediante a temperatura, blusa de frio, calor, muito mais do que a beleza externa de cada um, de cada olhar, de cada expressão, existe uma alma preciosa para Deus em cada vida. Todos somos conhecidos diante de Deus, e existem alguns compromissos que interiormente nós precisamos entender por que nós fomos criados, por que ainda estamos na terra, o que ainda estamos fazendo aqui, o que Deus espera de nós, o que ainda, lá do fundo do seu ser, você é capaz de fazer para Deus, dando com toda a sua força, como diz o mandamento, com todo o teu amor, com toda a tua alma, amando ao Senhor teu Deus. A palavra de hoje que você vai ouvir, ela vai falar sobre a importância e os resultados sobre nós bendizermos a Deus. Você vai perceber que Deus, ele não força ninguém para fazer com que de dentro de si o adore. Você vai perceber nessa palavra também que, quando nós bendizemos a Deus, algumas coisas são diferentes na nossa vida. E como resultado disso, coisas extraordinárias, o Senhor, por sua graça e por seu amor, que é o título do Salmo 103, Ele realiza coisas inexplicáveis. Nós temos lido o último versículo de um dos salmos mais conhecidos, das 4 divisões do livro dos Salmos. Essa é a 4ª divisão, na sua sequência, uma sequência de salmos escritos por Davi, salmos de adoração, de rendição, de quebrantamento, de entrega total. E neste salmo, ele termina bendizendo ao Senhor com muita intensidade em seu interior. Hoje nós vamos buscar meditar um pouco na palavra de Deus, sobre o que Deus espera realmente de nosso interior, daquilo que a gente pode dar ainda mais para Ele. Então, em primeiro lugar, quando eu leio um texto como esse, me vem uma pergunta: por que é importante nós bendizermos a Deus?
Uma das primeiras razões porque é importante nós bendizermos a Deus é porque nós nos afastamos da semelhança de Satanás, o ser criado mais ingrato de toda a história. Criado por ato extraordinário de Deus, não se sabe quando, querubim ungido, tanto no livro de Isaías quanto no livro de Ezequiel, diz que sua intenção era ser acima, melhor, tomar o lugar de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar da sua queda. Ingrato, perfeito era em todos os seus caminhos, diz a palavra de Deus, pastor Vanir. Perfeito era em todos os seus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Ingrato, querube, aquele que guarda, era o querubim ungido. Não é só um querubim. Hoje nós sabemos pela palavra de Deus que há querubins. Ele conseguiu levar a terça parte dos anjos com ele em sua queda. E esse ser criado, ele se torna um ser ingrato, levando essa semente da ingratidão a milhões de pessoas. E ele começou a partir do primeiro casal. Quando nós somos levados a bendizer, nós nos afastamos dessa semelhança, de tudo que se refere ao mal, de tudo que se refere ao maligno, de tudo que se refere ao seu caráter, soberbo, altivo, audaz, perspicaz, tudo que se refere a ele, nós nos afastamos quando nós bendizemos a Deus. Satanás, ele não bendiz, Satanás, ele maldiz. Uma das características do anticristo, quando a igreja já estiver com Cristo nos céus, é que ele vai se opor a Deus e a todos aqueles que se ajuntam para falar em nome de Deus e para defender. O anticristo tem essa característica, por quê? Porque o seu mentor não bendiz, o seu mentor não agradece, o seu mentor não louva, o seu mentor de maneira alguma gosta do louvor. Até porque, da onde ele veio, na eternidade, nos céus dos céus, lugar da habitação de Deus, não tem um hino que exalta querubim, serafim, anjo ou arcanjo. Não tem um hino que exalta as ruas de ouro, não tem um hino que exalta as águas que saem do trono de Deus, não tem um hino que exalta o trono, não tem um hino que exalta a magnitude do terceiro céu. Não, só tem lá hino e adoração ao Criador dos céus e da terra, o onipotente, o onipresente, o onisciente, o Altíssimo, aquele que habita nas alturas, aquele que mede os céus a palmos, põe na sua mão todos os montes em balança de precisão, aquele que faz da terra escabelo dos seus pés. Lá se diz excelso, tremendo, grande, maravilhoso, digno de toda honra, glória, louvor, exaltação, força, poder. Ele, para todo sempre, glória, glória, glória. Para todo sempre, santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando nós bendizemos, nós nos afastamos da semelhança de Satanás e de todos aqueles que o acompanham. Mas também revela a nossa obediência à palavra de Deus quando nós procuramos praticar o bem dizer. É bem verdade que o bem dizer está relacionado a elogiar. Tem aqui um fio de cabelo que a gente precisa rachar. O ímpio também bendiz. A Bíblia diz no Salmo de número 62, versículo de número 4, que tem pessoas que bendizem com a boca, mas o seu interior maldizem. É possível falar e elogiar as pessoas, e para isso tem o Salmo 10, para isso tem o Salmo 3, para isso tem o Salmo 53,
que vai falar das características de algumas pessoas que na sua boca ele pode até elogiar, mas no seu interior, Paulo escrevendo aos Romanos 1, diz que na sua língua, debaixo dela tem uma peçonha mortal, é como a língua de uma víbora. Então, para fora se pode bem dizer, mas interiormente só Deus conhece. Deus não procura pessoas assim. A Bíblia diz que agora em que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Esse povo aqui que honra de boca, mas honra também de coração. Aleluia, você já deu glória a Ele hoje? Pode ser melhor, como diz o pastor Isaías, pode ser melhor, só Deus conhece. Nós cumprimos a palavra de Deus quando praticamos o ato de bem dizer. 1 aos Tessalonicenses 5,17, texto predileto do nosso pastor Joinville Albernaz. Em tudo, porque esta é a vontade de Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em qualquer que seja a situação, maestro, nós entendermos que o bem dizer nos ajuda a cumprirmos a palavra de Deus, mas também, bem dizer traz bem para dentro de nós primeiro, para que depois do lado de fora as coisas também fiquem melhor. Como eu disse no Salmo de número 62:4, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. A gente lembra que o texto nos dá a ideia para pensar que o abrir da nossa boca deve ser com sinceridade, deve ser com fidelidade, deve ser com louvor, deve ser com muita alegria, porque só Deus conhece um verdadeiro adorador. Deus sabe o barulho do adorador, sem mesmo ele abrir a boca, não é, pastor Francisco? Conhece, Deus ele conhece aquele que realmente o adora. E quando nós olhamos isso, as Escrituras, elas nos levam a pensar, nos convidam constantemente a louvarmos a Deus. O último salmo, que é o Salmo 150, diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Mas ao longo da Bíblia a gente lê, por exemplo, em Neemias, na sua oração, no capítulo de número 9, versículo 5, ele diz que o exército de Deus o adora, e o texto diz: levantai-vos e bendizei ao Senhor. No Salmo de número 66:8, bendizei povos ao Senhor nosso Deus. Salmo de número 96:2, bendizei o seu nome. Salmo 100, que salmo maravilhoso, lembra? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Diz: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hino. E o versículo 4 termina: louvai-o e bendizei o seu nome. Não é só louvar, abrir a boca e cantar, é bendizer, é magnificar, é exaltar. No Salmo de número 34, Davi diz assim: exultai a Deus comigo. Como que é isso? Max Lucado, em seu livro Simplesmente Como Jesus, ele diz, vou explicar isso. É Davi dizendo assim: vem comigo, que eu vou te mostrar como que Deus é grande na minha vida. Ele é excelso, Ele é maravilhoso, Ele é digno, Ele está acima, eu estou embaixo. Ele pode, eu não posso. Vem, exalte a Deus comigo. Ninguém é como Ele. Cuida dos céus, cuida da terra, cuida das estrelas, cuida de todas as coisas criadas. Vem comigo, vamos exaltar a Deus. Ninguém ama como Ele, perdoa como Ele, restaura como Ele, muda como Ele, trabalha como Ele, transforma como Ele. Vem exaltar a Deus comigo. Ele livra, Ele salva, Ele perdoa, Ele restaura, Ele muda todas as coisas e todas as situações. Vem, exalte a Deus comigo, vem comigo. Ele diz: exultemo-nos e alegremo-nos nele, porque Deus, Ele merece ser exaltado. Se eu não adoro, Ele continua sendo adorado. Se eu adoro, Ele adora e recebe a nossa adoração. Você pode glorificar a Deus por isso? É importante bem dizer, é essencial bem dizer. Em um mundo de ingratidão, em um mundo como nós vemos hoje,
pegando o gancho do nosso irmão, que falou sobre a escola bíblica dominical, que foi qualquer coisa linda, já diz o nosso pastor Edivaldo. Foi uma coisa maravilhosa. Em um mundo de inquietude, em um mundo de ansiedade, em um mundo de loucuras, as pessoas ainda encontram uma paz para adorar a Deus. É de Deus que vem a nossa segurança, é em Deus que está a nossa segurança e não nas riquezas, nos bens. Os bens passam, o dinheiro passa, as coisas passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você pode glorificar a Deus por isso? Quando nós olhamos a palavra de Deus, a gente observa que nós fomos criados para louvar a Ele. Isaías capítulo 43, versículo 21 diz: este povo que fiz foi para que me desse louvor. Então Deus espera daquele que o fez. Se tem as baleias o louvam, as estrelas o louvam, os pássaros o louvam, as criaturas dos mares louvam, os seres criados da terra louvam, os répteis louvam, os anfíbios louvam, os mamíferos louvam, e os homens e os seres humanos também louvam, também exaltam. A Bíblia diz que até quando a criança está amamentando, Deus recebe louvor. Deus recebe o louvor da criança recém-nascida, da criança, do jovem, do adolescente, do idoso, dos velhos, dos casais, dos viúvos, dos solteiros. Deus recebe a adoração do seu povo, que Ele fez para o adorar em espírito e em verdade. O nosso grande desafio, ao entender que Deus nos criou, é levar a nossa alma, trazer para o nosso interior. Isso a gente aprende através dos cultos de ensino, cultos de oração. A gente aprende através dos cultos que nós temos recebido da parte de Deus aqui neste lugar, mensagens que têm tocado dentro de nós, e durante a semana a gente está comentando, a gente colocando no story: estou ouvindo de novo, estou lendo de novo, estou meditando de novo. Por quê? Porque Deus está falando muito além daquilo que nós estamos vendo aqui. Deus está falando lá no profundo. É isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus diz que ela é como uma espada, e ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e vai até a divisão da alma. Vai lá dentro a palavra de Deus. E quando nós olhamos isso, a gente vê que ao longo da Bíblia Sagrada, as almas, ela tem algumas atitudes. Algumas coisas são demonstradas pela Bíblia. Por exemplo, em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, quando Deus forma o homem do pó da terra, diz a Bíblia que soprou o Senhor, o homem nas narinas, fôlego de vida no homem, e em suas narinas ele soprou, e o homem foi feito alma vivente. A gente vê aqui então, depois da criação, Deus colocando a alma dentro do homem. No episódio em que, Gênesis capítulo de número 35, versículo de número 18, em que Raquel está tendo ali um filho, na hora do parto, no nascimento de Benoni. Benoni significa o filho da minha dor, e é uma coisa linda essa história. Naquele momento em que está ali para nascer, e aquela dor, aquele negócio tremendo, a criança nasce, e aí ela diz à parteira: o nome dele é Benoni, e corre e diz a Jacó: Jacó, nasceu Benoni. Não será Benoni, será Benjamim, filho da minha mão direita, o filho da minha felicidade, será o filho da minha alegria. Mas o nosso assunto não é nem o Benoni nem o Benjamim, é o que aconteceu com Raquel. A Bíblia diz que na hora do parto, a Bíblia diz que a alma dela saiu, que foi o momento em que exatamente acontece a sua morte, e a sua alma sai. No segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, fala de uma mulher que olhava um homem de Deus passando. E a Bíblia diz que ali ela fez um quarto, naquele quarto colocou ali uma cadeira, uma mesa, colocou ali um candelabro, alguma coisa para aquele homem, em comum acordo com o seu esposo, para que ele pudesse ali descansar. E a Bíblia nos mostra que o Geazi, olhando que aquela mulher não tinha filho, acabou entrando no meio da história e disse ao homem de Deus: olha, essa mulher não tem filho. E a Bíblia diz que o Senhor deu àquela mulher a oportunidade de gerar. O texto nos mostra que a criança cresce, o tempo passa, e o menino está no campo, está trabalhando, daqui a pouco ele dá um grito: ai, ai, minha cabeça, caiu e morreu. A Bíblia diz que, sabendo da morte, o homem de Deus vai até aquela casa, e o texto nos diz, no primeiro livro dos Reis, 17 e 21, que
este homem, o Elias, ele entra na casa daquela mulher e deita sobre a criança e 7 vezes espirra. É um negócio tremendo. E diz a Bíblia que a alma entrou novamente no menino. Alma saindo, alma entrando, alma retornando. A Bíblia vai nos mostrar, no livro de Ezequiel, diz que está para todo mundo, se não tomar cuidado, falando que a responsabilidade é pessoal, que a alma que pecar, esta morrerá. Em Salmos 42, diz que o resgate de uma alma é caríssima. Isso fala de uma alma redimida. A gente olha para Lucas, capítulo de número 1, no Cântico de Ana, diz que ela engrandece ao Senhor com a sua alma. Existem atitudes na alma, existem coisas que acontecem nesse mundo invisível, na parte material do ser humano, que só Deus conhece, só Deus sabe. É Deus que põe, é Deus que tira, é Deus que faz retornar, é Deus que conhece o estado da alma, se ela está livre, se ela está presa, se ela está angustiada, se ela está apertada, se ela está abatida, se ela está cansada. É Deus que conhece tirar a real foto do interior de todos nós. Só Deus é capaz disso. Hoje nós lemos no Salmo de número 103, versículo 22, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Uma declaração de um homem cheio de vontade de adorar a Deus, cheio de vontade de expressar com toda a sua alegria a importância de dominar o seu interior, fazendo com que seu interior entenda a sua real missão da sua alma. Fazendo com que a sua alma, a conversa de Davi com a sua alma, aquela conversa que de vez em quando a gente tem no nosso quarto, nas nossas idas e vindas, nos nossos momentos a sós, como o Salmo de número 42, por que está abatido a minha alma? Por que se perturba tanto dentro de mim? Por que essa turbulência? Por que essas calamidades? Por que essa angústia? Por que esse aperto? Aquela conversa que a gente faz com a alma, e Deus entende essa conversa, Deus entende essa linguagem. Parece que você está falando ao vento. Não, Deus conhece a comunicação da alma com ninguém, porque quando o homem é feito, a comunicação começa quando ele põe a alma, e é ali que tem a ligação entre o homem e Deus. Alma, a sede das intenções e das vontades e das decisões dos homens. Deus, ele se comunica, lógico, com o Espírito, mas é na alma que ele sabe que às vezes nós estamos alegres, às vezes nós estamos tristes, às vezes nós estamos com raiva, às vezes nós estamos choramingando, alguma coisa, mas Deus, ele conhece a foto de cada alma neste momento da oportunidade em que a palavra dele está sendo ministrada. Se você fosse olhar no espelho hoje, e você diz, Fernando, a minha alma está assim, talvez como um vaso, um caco, talvez como uma flor, murcha, talvez como as correntes das águas que somem pelas mãos, talvez como um pelicano solitário no deserto, sem expectativa nenhuma. Mas Deus, o Criador da alma, o sustentador da alma, o salvador da alma, o restaurador da alma, o que anima a alma, o que fortalece a alma, o que surpreende a alma cansada e abatida, ele está dizendo, eu conheço bem o teu interior. Neste salmo a gente percebe que Davi, ele nos convida a bendizer a Deus como? Em primeiro lugar, isso a gente teve uma pequena semente na doutrina de terça-feira, pelo nosso evangelista Luan, falando sobre a vida de Jó. Uma mensagem única. Se você tiver oportunidade, visite o nosso canal e entre ali na terça passada. Primeiro, lembrando quem Deus é. E a gente passa uma leitura bem rápida no Salmo de número 103. Você trouxe a sua Bíblia. A gente observa nesses 22 versículos algumas coisas que Davi diz que Deus é. Nós podemos bem dizer a Deus pelo que Ele é. O texto vai nos mostrar no versículo de número 2, Ele é Senhor. No versículo de número
6, diz que Ele é aquele que faz justiça. No versículo de número 8, diz que Ele é misericordioso, diz que Ele é piedoso, diz que Ele é longânimo, diz que Ele é grande, diz que Ele é benigno. A Bíblia diz também que Deus é aquele que está acima dos céus elevado, no versículo 11. A Bíblia diz também que Ele é aquele que tem misericórdia, aquele que é eterno, aquele que exerce sobre as nossas vidas, versículo de número 19, o total domínio, aquele que comanda os anjos magníficos em poder, no versículo de número 20, aquele que conhece todos os seus exércitos, exército de gafanhoto, exército de piolho, exército de peixe, exército de formiga. Imagina, o Senhor dos exércitos. Não é só os exércitos das coisas criadas aqui, mas tem as coisas lá de cima também. É o exército dos anjos, é o exército dos querubins, o exército dos serafins. Mas também é o exército dos céus que adoram. Mas também é o exército que Salomão escreve em Cantares 6:10. Quem é esta que sobe, formosa como a lua, com bandeiras na sua mão, com espada também na sua mão? Essa é a igreja que o adora. A igreja é o exército de Deus que adora a Deus na terra. A Bíblia diz que Deus, Ele é o Senhor. Primeiro, nós precisamos adorar ao Senhor pelo que Ele é. E o salmista, ele vai mostrar muitas coisas, vai falar sobre o senhorio, vai falar sobre o amor, vai falar sobre a misericórdia, vai falar sobre a benignidade, vai falar sobre a sua bondade, vai falar sobre a sua severidade, mas também vai falar sobre a sua justiça, mas também vai falar sobre a sua graça, vai falar sobre a sua mão, vai falar sobre os seus olhos, vai falar também sobre os seus pés, vai falar também sobre o seu sentimento, de não nos tratar segundo as nossas transgressões, porque se Ele nos tratar segundo as nossas transgressões, nem eu, nem você, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas este é o Deus. Primeiro, vamos bendizer a Ele pelo que Ele é. O que eu quero falar sobre Deus? Eu quero bendizer a Ele, dizendo que Ele é Senhor, Senhor absoluto, Senhor grande, Senhor misericordioso. Eu quero exaltar a Ele. Mas também, a Bíblia vai nos mostrar que nós devemos bendizer ao Senhor pelo que Ele produz, pelo que Ele faz, pelo que Ele realiza. E isso a gente encontra a partir dos versículos de número 3 a seguir. Mas ele começa: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo quanto há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Bom, a primeira parte diz que eu preciso bendizer ao Senhor com tudo que há em mim. Por quê? Pelo que Ele é. Agora, não esquecer de nenhum de seus benefícios é lembrar quais são eles. O que é que Deus faz? O que é que Deus realiza? Onde estão os benefícios dele? Bom, os benefícios de Deus estão em toda parte. Os benefícios de Deus estão em cima, os benefícios de Deus estão embaixo, em cima da terra. Os benefícios de Deus estão também para os mares. Os benefícios de Deus estão nas selvas. Os benefícios de Deus estão nos hospitais. Os benefícios de Deus estão nas escolas. Os benefícios de Deus estão nas ruas. Os benefícios de Deus estão de casa em casa. Por quê? A Bíblia diz que sol, chuva, é tanto para justo quanto para ímpio. Se não fosse a bondade de Deus, muitas vidas, não fez a vontade, pronto, já vai embora. Não, mas não, Deus é longânimo. Deus vai dando tempo para que as pessoas mudem, para que as pessoas entendam o seu grande amor. Ele não vai forçar ninguém a isso, mas o que a gente aprende é exatamente isso, que o Senhor, Ele quer que a gente entenda que os seus feitos estão em todos os lugares onde a gente imaginar. Salmo 68, versículo 19 diz: bendize a minha alma, bendito seja o Senhor, o Deus da nossa salvação, que nos acumula de benefício. É todo dia um benefício, é todo dia uma bênção. Você já louvou a Deus pela sua mão? Há uns dias atrás a gente louvou a Deus pelo ombro, né? Mas você pode louvar a Deus pelo seu nariz, você pode louvar a Deus pelo seu rim, você pode louvar a Deus pelo seu pâncreas, você pode louvar a Deus pelo seu fígado, você pode louvar a Deus por
por andar, você pode louvar a Deus por levantar a mão, pelos 5 dedos da mão esquerda, pelos 5 dedos da mão direita, pelos dedos dos pés, pelos dedos pela sua articulação, pela corrente sanguínea. Você já louvou a Deus porque está respirando? Você já louvou a Deus porque está ouvindo? Você já louvou a Deus, já bendisse a Deus porque está falando? Já louvou a Deus porque tem essa família abençoada, guardada, amparada, protegida pela presença de Deus? Você já louvou a Deus por Ele te dar a graça de falar em línguas estranhas? Você já louvou a Deus por poder ter recebido na sua mão a sua poderosa palavra? Nós temos mais motivos para bendizer do que para reclamar. Nós temos mais motivos para exaltar do que se afastar. Nós temos mais motivos para se achegar do que se distanciar. Diz o Salmo 73, versículo 28, mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor. Eu não sei se você está sentindo Deus nesta noite por meio desta palavra, do que o Senhor já tem feito desde o primeiro hino nesta noite. O Senhor está dizendo: eu quero você mais perto, eu quero você mais perto, eu quero você mais perto, bendizendo, entendendo, enxergando os meus benefícios. E quais são esses benefícios? Aí a Bíblia diz no versículo de número 3, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. É só Deus que faz isso, é Ele quem perdoa. Bendito perdão, glorioso perdão, maravilhoso perdão. O perdão nos deixa leve, o perdão nos alivia. É Ele quem nos sara das enfermidades físicas, das enfermidades emocionais. É Ele quem cura a nossa vida. E a Bíblia diz, Ele diz, só que são benefícios. É Ele quem redime a minha vida da perdição. Antigamente uma sentença, uma condenação, sei que todos pecaram, mas quando nós viemos para Cristo, a sentença que era contra nós já foi na cruz paga. Somos livres, somos resgatados da nossa vã maneira de viver pelo sangue derramado de Jesus. Sangue glorioso, sangue maravilhoso, sangue puro, o sangue que corta as escrituras sagradas. É o sangue que foi derramado desde o primeiro animal em Gênesis 3 e 21 e vem passando pelo livro de Êxodo, pelo livro de Levítico, pelo livro de Números, pelo livro de Deuteronômio, vem passando por Josué, Juízo, Ruth, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Malaquias. Parece que Malaquias termina dizendo, é maldição, é maldição. Não, não é maldição. Mateus começa, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É a geração dos redimidos, dos lavados, dos comprados pelo sangue. Paulo diz, fostes comprado por bom preço, glorificai, pois a Deus no vosso espírito. Comprado, é Ele quem redime a tua vida da perdição. E aí a Bíblia diz, e te coroa. Isso fala de honra. Coroa, o homem é a criação, o homem é a coroa da criação. Coroa, Deus tem pressa em te honrar. Com o que? Coroa de benignidade. O que é benignidade? É a bondade, é o amor de Deus agindo. Coroa, Deus quer te honrar, tem te honrado de uma forma tremenda. Deus tem te coroado, a coroa da cabeça não caiu, ainda existe honra para a tua vida. Guarda essa data, já estamos quase passando, entrando no segundo semestre de 2022. Deus diz, eu tenho honra para a sua vida. Tem um texto que o pastor Amaro gosta muito de Provérbios. Diz o texto, nenhuma parte da mão tem delícias, e na outra parte da mão tem honra. Deus tem delícias e Deus tem honra para a tua vida. Por quê? É Ele quem redime a tua vida da perdição e te coroa, te honra. É só Deus que renova.
Deus que renova os nossos pensamentos, renova as nossas emoções, renova os nossos sonhos. A Bíblia diz, renova a sua mocidade como a águia. Aleluia. Quanta renovação já recebemos até nesse primeiro semestre de 2022, parecíamos que íamos cair, parecíamos que não íamos conseguir, vem Deus, traz uma palavra, vem Deus, traz um hino, e a gente se levanta, o Senhor nos levanta, e aí eu lembro mais uma vez do Salmo, levantai-vos e bendizei ao Senhor, o Senhor vem e renova as nossas forças. Talvez você precisa de renovo, esteja orando como Lamentações 5:21, Senhor renova os nossos dias como dantes, Deus tem renovo para a sua vida, benefícios. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel, isso fala de plano, os benefícios de Deus, seus planos, fez notório, tornou-se conhecido a quem? Primeiro a quem dá 4 desculpas, não sei o que falar, sou pesado de língua, o que eu vou dizer, não vou acreditar em mim, dá 4 desculpas e Deus diz, não, sem desculpa, o meu plano é esse, você será usado para tirar o meu povo do Egito, e Moisés é enviado, e é conhecido os caminhos de Deus na vida dele, ele passa 40 anos no Egito, depois 40 anos cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro, depois mais 40 anos cuidando do povo no deserto, são 21 anos adestrados pelos caminhos de Deus, o tempo está passando, parece que não está acontecendo nada, não são os planos dos filisteus que está dando certo para a sua vida, não são os planos do inimigo que está dando certo para a sua vida, eu digo dessa tribuna, são os planos de Deus que tem te mantido em pé, são os projetos que Deus tem na sua vida, que tem te feito prosperar, que tem te feito não olhar para trás, Deus tem planos extraordinários ainda, para realizar através de você, em você e por você, você pode glorificar a Deus, os pensamentos dele são maiores, diz Isaías, os pensamentos dele são mais altos do que os céus, os caminhos dele são coisas tremendas. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O texto diz, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá para sempre, nem para sempre conservará a sua ira. Está aqui 2 coisas que Deus não faz sempre. Primeiro, o texto diz, repreensão sempre. Segundo, irado sempre. Tem um dia na nossa vida que vem a repreensão, mas não é sempre, mas vem. Tem um dia na nossa vida que vem a ira, mas não é sempre. A Bíblia diz, lembra do texto do Abacuque? Pastor Cleverson um dia discorreu com maestria, o versículo 3, versículo 1 e 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Temos sido alvos da misericórdia de Deus. A causa de nós não sermos consumidos são que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã, a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. Você tem dúvida disso? Salmo 23:6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você pode glorificar a Deus por isso? Se a palavra hoje é para repreender alguém, que sirva a repreensão. Evangelho é isso, é confronto. Não repreenderá perpetuamente. Quem é que aguenta sempre uma chamada de atenção, sempre, sempre? Deus diz, quando muda, eu mudo. Quando alguém muda, eu mudo. Jonas, praga, diz que eles vão morrer. Olha, é o seguinte,
Vocês todos aí, ninivitas, eu aprendi a lição. Se vocês não mudarem, o Senhor vai destruir Nínive com fogo. Foi lá, pregou 40 dias e entregou a mensagem. Aí diz a Bíblia que os homens, diz que as mulheres, diz que as crianças foram compungidos pela palavra. E eles mudaram, 3:9 de Jonas, o texto diz que o rei diz, mas e se a gente se converter? Aí a Bíblia vai nos mostrar que o Senhor muda o que Ele iria fazer na vida dos ninivitas, e Ele não fez. Por quê? Porque quando tem mudança, Deus muda. Quando tem mudança, Deus muda. Quando tem mudança, Deus muda, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Benefícios, às vezes a gente sai do eixo, sai do trilho, Salmo 119, como é feliz aqueles que andam nos trilhos de Deus, mas a gente de vez em quando sai do trilho. Aí Deus diz assim, olha, já pensou se eu tratasse você como você merece? Não trato segundo os seus pecados, e nem trato você, e nem retribuo você segundo as iniquidades, pecado consciente. Sei que é errado, continuo fazendo errado, não vou mudar, está errado. Deus diz, já pensou se eu venho com juízo para você por causa dessa declaração, desse interior que está levado por uma vida que não quer mudança, que não quer transformação? Não, escute isso chama-se graça. Graça. Não nos retribuiu segundo os nossos pecados, e nem não nos tratou segundo os nossos pecados, e não nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Deus diz, a minha graça é maior. Quanta loucura a gente diz, quanta coisa a gente faz, e o Senhor faz coisas extraordinárias. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Continua. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Quando Deus te mira, Ele afasta essa sentença de julgo, essa sentença de juízo. Assim como o oriente está longe, o ocidente está longe, assim agora, justificado, perdoado, lavado, remido, protegido, eu tenho planos para realizar na sua vida. Como um pai se compadece pelo seu filho, assim o Senhor se compadece sobre aqueles que o temem. Deus como um pai que ama. Talvez você já está querendo ir embora, são 20 horas e 40 minutos. Vamos ver a semana, eu tenho alguma coisa para fazer. E o Senhor está dizendo, eu conheço a sua vida. Eu te amo, eu te entendo, eu te compreendo. Deus como um pai segurando a mão. Deus como um pai também corrige. Deus Ele não castiga quem Ele não ama. Deus como um pai Ele cuida. Deus como um pai Ele zela. A Bíblia diz como um pai que se compadece de um filho, assim o Senhor também se compadece. Oh, aleluia, bendito e exaltado é o Cordeiro de Deus para todo sempre. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. São tantos os benefícios e a gente merece? Não. Ele sabe a nossa estrutura, sabe que a gente não aguenta. Ora tem, a gente reclama tendo. Ora não tendo, a gente reclama também não tendo. Mas Ele diz, eu conheço a sua estrutura. Agora, a partir do versículo 14, o salmista ele fala sobre a vida do homem, como ela é muito rápida. Vou falar de novo. A nossa vida ela é muito rápida. O texto diz, porque o homem são os seus dias como a flor da erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Que é a nossa vida. Nesse caso, Fábio, como uma flor. Em outros salmos, como o voo de uma pomba. Em outros salmos, como um conto ligeiro. Em outros salmos, como um vapor da terra que sobe.
Em outros salmos, como a flor que cresce bonita e no final do dia se vai. Não precisa tocar em ninguém. Valoriza a pessoa que está do seu lado só com um olhar e um sorriso. Qual será o tempo da nossa vida? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Como está o nosso interior? Estamos seriamente comprometidos em levar a nossa alma a entender a missão que é de bem dizer ao Senhor? Nossa vida passa logo. Nossa vida vai rápido. O que nós estamos produzindo? O que nós estamos deixando? Hoje eu te vejo, e amanhã? Vemos o ano começa, o ano termina, e a gente vai olhando, vai vendo, alguns se foram, já já a gente vai. E o Senhor diz assim, a partir do versículo de número 17, mas a misericórdia do Senhor. Aí é interessante que a misericórdia do Senhor não é dia a dia, não é esse o texto. A ideia da continuação do texto na poesia é, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. A nossa vida vai muito além do que isso aqui. É como os varões cantam, é muito além do sol. É como o coral cantou, é o lugar para onde nós iremos. Ali não haverá dor, ali não haverá pranto, ali não haverá angústia. Olha, marracheia, ali não haverá morte, não haverá separação. Não haverá, não haverá. Nossa vida passa. E o Senhor está interessado em fazer com que a gente alcance coração sábio para alcançarmos a sua bondade. A alma deve bem dizer a Deus pelo que Ele é, pelos seus feitos, e eu continuo a ler. Sobre aqueles que guardam o seu coração, seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres a sua ordem, que obedecem à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Você pode bendizer ao Senhor pelo que Ele é? Você pode bendizer ao Senhor pelos seus feitos? Você pode bendizer ao Senhor, perseverando na vida como Ele quer que nós nos encontremos. E como? O Salmo 103 diz, no versículo 11, no versículo 13 e no versículo 17, por 3 vezes, olha, a misericórdia do Senhor sobre os que o temem, a benignidade do Senhor sobre os que temem, a bondade do Senhor sobre os que temem, temor, temor. Lembra do 12:13 que nós lemos hoje? Na leitura oficial, terminando o livro de Eclesiastes, de tudo que se tem ouvido, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Temer a Deus, honrar, bendizer, glorificar o seu nome. Você pode levantar a sua mão e bendizer Ele hoje. Pode dar o glória ao seu nome. Urelamaia xeremandalácia. Eu vou partir para o encerramento e deixar essa semente para você. Que resultado a gente tem quando a gente bendiz a Deus? Primeiro, nossa alma consegue bendizer, independente do cenário que nós vivemos. Nós conseguimos bendizer. Segundo Reis 4:26, há uma sequência de perguntas. Seu marido vai bem? Seu filho vai bem? Sua casa vai bem? O texto ainda diz, você está bem? A mulher responde, vai, tudo
bem. Quando a gente nutre a nossa alma para bem dizer ao Senhor, qual é o cenário dessa mulher? Seu filho está morto. E alguém lhe pergunta, seu marido está bem? As coisas vão bem? Está tudo bem aí? Está tudo bem. Ninguém sabe o contexto da vida das pessoas que estão neste culto especificamente de hoje. Mas o Senhor quer ouvir lá do fundo da sua alma. Fernando, diga. Bendiga. Quando você se aproxima de mim, você consegue dizer isso. O que o Senhor quer ouvir, diga, Fernando, vai tudo bem. Vai tudo bem. Eu vou falar Fernando, mas você fala o seu nome, tudo bem? Eu falo Fernando, você fala o seu nome. 1, 2, 3. Fernando. O alemai, o xeremácia. Vai tudo bem, irmão, Deus está no controle. Vai tudo bem, vai ser salvo. Vai tudo bem, vai ter saúde, vai ter milagre. Vai ter mudança na sua vida, creia no milagre. Eu vou profetizar desse altar. Vai tudo bem, em meio a tudo estar de ponta cabeça. Porque vai tudo bem, porque a sua vida está pautada na esperança e na segurança em Deus. Vai tudo bem na segunda, vai tudo bem na terça, vai tudo bem na quarta, vai tudo bem. Junho vai ser uma bênção. Este ano na minha casa uma bênção, na minha família vai uma bênção. Levanta a tua mão e diga, vai tudo bem. Diga para a tua alma, vai tudo bem. Elamaia xeremácia. Fala assim, eu consigo dizer que vai tudo bem. Segundo, nosso corpo ferido prossegue caminhando na certeza que Deus transformará maldições em bênçãos até o final deste dia. Peraí, Fernando, o que é esse negócio de maldição? Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Escute. Não só eu, como você já passou por isso, talvez esteja passando. Segundo Samuel 16:12-13, Davi chegou em um lugar e um homem surge, o nome dele é Simei. E a Bíblia diz que esse homem tem pedras nas mãos. E ele sai, diz o texto, amaldiçoando a Davi e atirando pedras. Davi estava cercado dos seus valentes, diz a Bíblia, à esquerda e à direita. Abiatar diz, Senhor, que é isso? O senhor vai aceitar isso? Deixa eu sair daqui e cortar-lhe a cabeça. Olha a atitude de Davi. Segundo Samuel 16:12-13, porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho Davi e os seus homens, e também Simei, ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, atirava pedras, e Davi levantava a poeira, e chegaram ao local cansados, e diz a Bíblia, e ali se refrescaram. Estão atirando pedra? Não amaldiçoa. Bendizei os que vos maldizem. Bate a poeira. Estão dizendo que a sua família vai ser destruída. Estão dizendo que você vai ser despejado. Estão dizendo que não vai dar nada certo. Já pronto, tá? A sentença é essa. É maligno. O negócio é terrível. Acabou. A palavra de Deus para a tua vida é: o Senhor me pagará o mal deste dia com bem. Até meia-noite. Até a meia-noite. Segura até meia-noite. Toda a ferramenta preparada contra ti. Tu levantarás tua língua em juízo e nada irá
te atingir, praga alguma chegará à tua tenda. Tem uma proteção de Deus para a tua vida. Tem uma proteção de Deus para a tua vida. Pode querer amaldiçoar teu filho, pode querer não acreditar no teu casamento, pode querer não acreditar na tua família, pode não querer que você vai progredir na empresa. O Senhor está dizendo, vai mudar, vai mudar. Toda palavra má eu vou transformar em bênção. Deixa, mas que é tanta palavra má? Deixa tirar a pedra, mas está machucando. Deixa tirar a pedra, mas me acertou. Deixa eu tirar a satisfação. Não tira. Eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Eu vou mudar até o fim deste dia. É interessante a última parte desse texto, que diz que eles chegaram ali e se refrescaram. Só que chegaram ali não com força, chegaram cansados. E diz o texto, se refrescaram. Sabe o que nos lembra isso? Salmo 23. Refrigera minha alma, guia-me às águas tranquilas, por amor do seu nome. Deixa eu falar devagar. Está ferido? Está ferida? Está cansado? Está cansada? Você não vai parar, você vai chegar, você vai vencer. Deus tem preparado para você um refrigério. Deus tem preparado para você um refrigério. E onde começa o refrigério? O refrigério começa na alma. Levante a sua mão e bendiga o Senhor. Só quem está livre, levante a mão. Sabe qual é o terceiro resultado de quem consegue bendizer ao Senhor? É que a sua alma não está na prisão. A sua alma está livre, a sua alma está solta, a sua alma está alegre, a sua alma bendiz, a sua alma exalta, a sua alma glorifica, a sua alma engrandece, a sua alma se solta, a sua alma tem dono, a sua alma é de Deus. Quem bendiz a Deus, ele não está na prisão. O coral cantou nessa noite no Salmo 142, tira minha alma da prisão. Deus tirou muitas almas aqui da prisão, já faz muito tempo. Levante a sua mão e entoa um cântico, segura essa palavra, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Vem alma, se alegra alma, regozija-te alma, espera em Deus, ó alma. Eu pergunto, existe hoje uma alma que parece que ela está querendo ajuda? Tem alguém? Eu sinto que por dentro de mim há uma perdição. Eu estou perdido, a minha alma precisa de um resgate. Tem alguém hoje que precisa? O que você precisa fazer? Vem com o teu corpo e traz a tua alma depressa aqui. Vem. Onde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus? Vem. Decide-se a Cristo. Vem. Eu preciso de uma mudança, eu preciso de um conserto. Eu preciso entregar a minha alma. Jesus morreu pela tua alma. Existe alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Está angustiada, está precisando de um alívio, está precisando de um socorro de Deus, está precisando de salvação. Existe alguém nessa noite que precisa de uma libertação? Alguém nas redes sociais que precisa de uma saúde na alma? Vai tudo bem? Está bem? Está precisando de salvação? Existe alguém hoje que quer um resgate da sua alma? Tem? Dê um aceno com a sua mão. Se não tem, que o Senhor te abençoe, te guarde, tenha misericórdia de ti, te dê a paz e te faça prosperar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Você pode glorificar a Deus por isso? Não se esqueça, saia daqui dizendo, vai tudo bem. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.